tem me ocorrido nesses dias e que não, na verdade, não são pensamentos diferentes daqueles que já tivemos durante o ano todo, mas à medida que estamos nos aproximando do final deste ano, e este ano, além de todas as complexidades que todos nós tivemos que enfrentar e lidar, também é um ano de eleições municipais, né? Onde as mais de 5.000 cidades brasileiras estarão elegendo seus prefeitos e dezenas de milhares de vereadores no Brasil todo. E por conta de sermos mais de 5.000 cidades e os milhares que deverão ser eleitos como vereadores, há milhares e milhares de candidatos, não é? Pelo Brasil todo, não importa onde você esteja, é inevitável que você, de alguma forma, ouça algum discurso político. Não tem como evitar, às vezes. Por exemplo, eu que sou ouvinte de rádio diário, as programações na rádio que eu ouço já foram alteradas para contemplar os horários gratuitos, né, para os candidatos. Isso acontece na televisão também, só não na TV fechada e também naqueles que ouvem rádio pelos aplicativos. Aqui vai uma dica, né? Quem ouve rádio nos aplicativos está livre, né, dos horários obrigatórios, né, nas rádios abertas e TVs abertas, enfim. Mas o que eu me fiz uso desse momento político brasileiro no que diz respeito às próximas eleições, que estão aí, né? Será dia 15 de novembro, elas foram adiadas por causa da pandemia, teria sido dia 3 de outubro, e foi adiado para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e nas cidades que carecerão de segundo turno, no dia 29, né? Com diferença de 14 dias. E o que acontece nesse período, além do comum, né, que foi esse ano todo, em todos os ambientes da sociedade? Se intensificarão os discursos, as falações, não é? Daqueles que já falam muito, não é? Daqueles que, por função e por trabalho, tem que falar o tempo todo, né? Caso eu, por exemplo, né? Meu trabalho é falar, embora tenha tentado me doutrinar para ouvir mais do que falar, mas boa parte do meu trabalho é falar, não é? É falar. E há não poucos profissionais, né, de todos os segmentos mercadológicos cujas tarefas principais é falar, né? Professores falam, jornalistas falam, né? Políticos falam, empresários falam, enfim, diria o saudoso e, para mim, célebre Rubem Alves, né? Não é à toa que há muito mais escola de parlamento, ou de parlatória, né? De falatórios, né? De discursos, do que escolas de escutatória, não é? Há muito mais escola preparando pessoas para falar, para discursar, para se haver bem, né? Para se sair bem, até, por exemplo, em entrevistas para emprego, né? Você tem que falar, tem que se sair bem, né? Para poder, quem sabe, receber uma palavra positiva, enfim. Mas a escola da escutatória é uma escola muito restrita, né? E são poucos aqueles que se dedicam a essa escola, né? E é uma escola importantíssima, significativa, deveria ser muito mais comum entre nós humanos, que precisamos nos ouvir, né? Que precisamos nos ouvir, na verdade. Mas
nós vamos entrar num período ainda mais, até englobando, incluindo as festividades natalinas, quando o comércio tentará repor suas perdas, né, à medida que a flexibilização do comércio aconteceu já no Brasil inteiro. Então, o comércio vai para cima dos consumidores na tentativa de resgatar o que se perdeu, na tentativa de desovar seus estoques, enfim, e a falação na venda vai ser muito maior ainda. Então, daqui até o final do ano, nossos ouvidos, nossos olhos, né, estarão sobrecarregados, né, tanto daquilo que tentarão seduzir nossos olhos, quanto daquilo que se tentará seduzir nossos ouvidos, né, em todos os segmentos, todos os segmentos. E eu estava lendo algumas porções bíblicas, e uma que me chamou a atenção, que é uma das cartas que eu amo muito, do apóstolo Paulo, o apóstolo, que é a carta dos irmãos em Colossenses, aos Colossenses, na porção final, no capítulo 4, a partir do versículo 2, e é sobre isso que eu queria fazer uma observação de conduta nossa, não é? Se não nossa, pelo menos minha, ou de alguns, ou daqueles que, de alguma forma, entendem que pode ser assim, não é? E o Paulo, ele termina essa carta aos irmãos colossenses com uma palavra muito doce, muito suave, com saudações afetuosas, ternas, carinhosas para com aqueles irmãos. Era uma boa igreja, e é falando aos irmãos colossenses que Paulo estabelece expressões tão definitivas no que diz respeito ao Cristo, não é? Nos capítulos 1 e 2, vale muito a pena estudar, ler, reler e estudar a carta do Paulo aos irmãos colossenses. Mas eu me dedicaria a algo que Paulo diz assim no versículo 2 do capítulo 4. Primeiro, no meio da falação toda, seja ela qual for, de quem for, minha e de qualquer um, sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, sobre qualquer proposta que seja. Eu gosto quando Paulo diz isso, e eu digo aqui a mim mesmo e a vós: perseverai na oração. Perseverai na oração. Não é perseverai na falação, não é perseverai na discussão, no debate, no embate, no confronto, no enfrentamento, na tentativa de convencimento. Não. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Perseverai, quem sabe ele quisesse dizer e tenha dito, perseverai com seus olhos voltados para cima, perseverai com seus joelhos dobrados, perseverai com suas mãos erguidas, conquanto eu mesmo tenha dito que as nossas melhores expressões de espiritualidade não sejam apenas mãos erguidas, mas mãos estendidas, mas que nossas mãos estejam sempre erguidas e estendidas, e perseverantes na oração. E aqui vai uma palavra de gratidão. Está fechado o microfone do Brega. Você fechou o microfone sem querer. Está mudo. Fechou de novo. Onde eu parei? Onde eu parei? Na palavra de gratidão. Aqui vai uma palavra de gratidão, portanto,
aos tantos que me fizeram companhia do dia 16 de março para cá, na bendita hora de oração, nos canais e nas salas todas que abrimos de lá para cá, tanto daqueles que caminham comigo há tantos anos, quanto daqueles que chegaram aqui agora e que tornaram-se também boas companhias para outros tantos que aqui chegaram e se conectaram do modo como se conectaram, e a vocês e a nós e a cada um de nós, digo eu, quem sabe diria o Paulo, então, perseverem na oração. Se tiverem que fazer uma escolha, escolham a oração. Se tiverem que fazer uma escolha entre um debate, entre um confronto, entre um enfrentamento, entre um discurso, por melhor que aparente ser o discurso, prefira e escolha a oração. Amém. A oração. E se a gente for ouvir as recomendações dos chamados santos da igreja, dos chamados pais da igreja, quem sabe pudéssemos nos tornarmos aptos nas orações silenciosas, nas orações com poucas palavras, com menos vãs repetições, com orações de alma, com orações de espírito, com orações da essência do ser, aquelas orações que brotam lá dos ambientes mais abissais dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, talvez orações que nunca foram feitas ao Senhor. Mas diz o Paulo, então, neste tempo, se tiverem que fazer uma escolha, escolham a oração. E nós aqui, muitos de nós aqui, já fizemos essa escolha. Já fizemos essa escolha. E perseveramos mais de 7 meses. Alguns que têm feito a caminhada conosco aqui diariamente. Então, vai aqui uma palavra de gratidão e de encorajamento. E eu sei que já temos muito que dizer a respeito disso, daquilo que Deus já fez em nós. E quem sabe o que Deus está fazendo em nós e quem sabe o que Deus ainda fará em nós a partir desta nossa escolha, a escolha pela oração. E diz o Paulo mais aos irmãos, diz assim, vigiando com ações de graças. Essa palavra vigiando, ela é uma palavra muito utilizada pelo movimento pentecostal, sobretudo o movimento mais antigo, o movimento mais próximo dos acontecimentos próximos ao movimento pentecostal da Rua Azusa, quando alguns irmãos e irmãs foram visitados por Deus e batizados com uma nova perspectiva da jornada da fé, e esses irmãos sinceros pentecostais trouxeram para o mundo histórico, denominacional histórico, cristão evangélico histórico, um tempero que a nós faltava, digo a nós, a mim faltava, já que me criei no ambiente de uma igreja histórica, onde faltava, eu sentia a falta de um tempero que me lembro quando o Ricardo Gondim chegou aqui entre nós em São Paulo, no ano de 1989, e nós agradecemos o Ricardo dizendo que ele trazia para perto de nós um tempero pentecostal, E a palavra vigiar foi uma palavra que surgiu no vocabulário pentecostal, bem como outras palavras do vocabulário pentecostal, como que querendo dizer a cada um dos que são seguidores de Jesus, né? Do tipo, fiquem atentos. Não dê de ombros. Fiquem atentos sempre, porque é por demais necessário, à medida que todos corremos riscos de aqui e ali, por uma ou outra razão,
abrirmos brechas, também uma expressão usada no meio pentecostal, abrimos brechas, pequenas frestas por onde podem ser sopradas mentiras do pai da mentira, para desestabilizar a nossa fé. E o Paulo diz assim, irmãos, perseverem na oração e sejam vigilantes. E a terceira coisa o terceiro item com ações de graças. Com ações de graças. Que é esse comum entre nós, mas que às vezes o fato de ser comum torna banal, leviano, vulgar, que é o comum, graças a Deus. É comum, e porque é comum, às vezes tratamos com leviandade, às vezes usamos em brincadeiras, às vezes usamos em piada, às vezes usamos em ambientes onde o nome do Senhor está sendo utilizado em vão, mas é uma das expressões de gratidão mais comum aos seguidores de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa semana, alguns queridos tiveram alta. A minha tia Cida, outra irmã da minha mãe, estava internada há mais de um mês. Ontem, ela foi para casa. Graças a Deus. Porque não há ninguém que vá para casa depois de um período de internação que não tenha sido graças a Deus. Graças a Deus, que usou os profissionais, que usou os equipamentos, que usou as medicações, que usou a comunidade científica, que usou os ingredientes do próprio organismo para que, naquele momento, naquela hora, o paciente recebesse a melhor notícia que um paciente pode receber. Você está de alta. Graças a Deus. Graças a Deus. Perseverai na oração, vigilantes e agradecidos. E agradecidos. Queridos, queridas, nestes mais de 7 meses, que Lau e eu ficamos aqui a maior parte do tempo quase que confinados, quase que isolados, em algum período isolados, inclusive. Mas eu digo, como essa semana, quando na nossa flexibilização fomos tomar um café na Dona Deola, Sandra, fomos tomar um café na Dona Deola, e tomamos um café que levou mais de 3 horas, o café gostoso e demorado. E ali nós conversamos, e ajustamos nossas conversas de tantos meses, ajustamos nosso relacionamento, nossa aliança de amor, nossa aliança, nossos compromissos. E tivemos que dizer, graças a Deus, graças a Deus, nós chegamos até aqui, graças a Deus. Queridos, queridas, quando dissermos graças a Deus, não o digamos de maneira banal. Quando dizemos graças a Deus, nós estamos ouvindo uma orientação bíblica. É obediência. É obediência. E o Paulo, ele vai além e ele diz assim, ao mesmo tempo que lhes digo para perseverarem na oração, vigilantes e com ações de graças, ele diz assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele diz assim, se é para falar, que seja sobre o mistério de Cristo. Amém, queridos?
que seja sobre o mistério de Cristo. Ele diz assim, supliquem por nós, diz ele, por mim, por aqueles que estão comigo, por aqueles que da fé são, por aqueles que comungam da mesma comunhão, supliquemo-nos uns pelos outros, para que tenhamos oportunidade de falar sobre o mistério de Cristo, das profundezas, das essências, do que é absolutamente incontaminável. O Evangelho, o mistério de Cristo, a multiforme sabedoria de Cristo, o mistério de Cristo. Orem, vigiem, sejam agradecidos, e quando abrirem as vossas bocas, falem dos mistérios de Cristo. Falem dos mistérios de Cristo. E o que envolve os mistérios de Cristo? O amor, a graça, o perdão, a compaixão, a fé, a esperança, a misericórdia, a beleza, o pão, o vinho, a comunhão, o comungar, a partilha, a doação, a contribuição, o repartir-se. Isto são mistérios de Cristo. Paulo vai além, diz assim, para que eu o manifeste como devo fazer. Ele diz, orem para que eu faça isso. E aí ele vai dizendo assim, no mais, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Portai-vos com sabedoria. Não só com inteligência, mas com sabedoria. E aprendei, sabei aproveitar as oportunidades, isto é, tendes olhos bons para verem as oportunidades. Atentem para isto e portem-se com sabedoria. E ele finaliza no verso 6, nessa orientação, dizendo assim, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Queridos, o que mais teremos daqui até o final do ano, por conta de tudo, serão falações. Falações. Falas e falas e falas e falas e falas. De todo tipo, de toda sorte. Argumentações as mais variadas, as mais diversas. Das mais tolas às mais profundas. Das mais levianas às mais científicas e sábias. Das mais vulgares às mais filosóficas e aprofundadas. Falas, falas, falas e falas. Mas o Paulo, quando fala aos irmãos e fala a nós, ele diz assim, em tempos assim, queridos, orem, vigiem, agradeçam, falem sobre os mistérios de Cristo, aproveitem as oportunidades, portai-vos com sabedoria e que o caminhar de vocês, no último versículo do livro, diz assim, que as vossas palavras sejam agradáveis, temperadas com sal. Acreditem, qualquer um de nós
que nos metermos em, conforme o próprio Paulo diz ao irmão Timóteo, seu filho na fé, qualquer um de nós que nos metermos em discussões tolas, sairemos perdendo. Qualquer um de nós que entrarmos em enfrentamentos tolos, sairemos perdendo. Qualquer um de nós que entrarmos em debates tolos, sairemos perdendo. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Gosto dessa expressão paulina, que não é a primeira vez que ele usa, que ele diz assim, que as vossas palavras sejam temperadas. Como é bom estar perto de gente cujas palavras são temperadas, temperantes. Como é bom, como é bom. O poeta, no livro da sabedoria, no Provérbios, diz assim, que as palavras agradáveis são como favo de mel, é como remédio para os ossos e cura para a alma. O salmista, no Salmo 19, termina o Salmo dizendo assim, que as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti, ó Senhor. Ó Senhor. Manos, manas, não se deixem perder nas falações loucas, nas conversas loucas, nas discussões loucas, nos embates loucos. Não se percam. Sejam vigilantes, sejam atentos, sejam cuidadosos. Todos perderemos se nos entregarmos a esse tipo de debate. Antes, perseveremos na oração, vigilantes, agradecidos, falando sobre os mistérios de Cristo. Quanto do mistério de Cristo salvou gente nessa pandemia? Quantos? Quantos testemunhos eu tenho lido todo dia? Quantos testemunhos sobre vocês? Sobre vocês. Ainda hoje li aqui, Brega, você não faz ideia. Você não faz ideia do que foi fazer parte desse grupo, da Bendita Hora, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Zoom. Brega, você não faz ideia. Quantas descobertas, quantos mistérios de Cristo nós aprendemos. Quantos mistérios. Aprendemos a sermos mais sábios, aprendemos a ser mais cuidadosos, mais temperantes, aprendemos a ouvir mais, aprendemos a dar conta de nós mesmos, que é o melhor que a gente pode fazer, porque quem dá conta de si mesmo ajuda outros a darem conta de si mesmos também. Então, queridos e queridas, nós vamos aí, como disse o Guido, para 2 meses de 2020, os últimos 60 dias de 2020. E são poucos dias e passa muito rápido. E tudo passa muito rápido. Mas serão dias intensíssimos. Intensíssimos. Vocês não fazem ideia do quanto estou sendo assediado por candidatos amigos meus. Amigos, queridos, gente boa de Deus. Brega, você me ajuda? Ajudo. Já estou ajudando. Já estou ajudando. E todos seremos assediados por tudo, até para esvaziar os balcões das lojas, até para frequentar os templos de Mamon, até para atender os nossos próprios apetites. Todos seremos assediados. Mas, queridos, queridas, perseveremos na oração.
Sejamos vigilantes, espertos, para o bem, agradecidos. É o mistério de Cristo que nos interessa. Desculpa aí, não são as discussões religiosas, não são sobre denominações religiosas, não são sobre hierarquias religiosas, não são sobre descobertas religiosas, não são sobre reuniões religiosas, não são sobre estas quinquilharias da religiosidade. Nós devemos nos apegar aos mistérios de Cristo. E os mistérios de Cristo não se encontram em lugares, se encontram em corações, onde Deus decidiu fazer o seu templo. Os mistérios de Cristo não se encontram em horários. Os mistérios de Cristo não se encontram em altares construídos por homens. Os mistérios de Cristo não se encontram em dias santos, em datas santas. Os mistérios de Cristo não se encontram em títulos santos, em titulações santas, em hierarquias santas. Brega, o que você acha da palavra do bispo tal? Não acho coisa nenhuma. Do apóstolo tal, não acho coisa nenhuma. Do pastor tal, não acho coisa nenhuma. Do presbítero tal, não acho coisa nenhuma. Do profeta tal, não acho coisa nenhuma. Me alegro com aquilo que o Espírito Santo tem colocado da palavra de Deus no meu coração. E uma delas é a que estou repartindo com vocês hoje à noite. Palavra de Deus. Tomara seja a palavra de Deus e não minha. Quem sabe caia, quem sabe, Deus queira, caia no vosso coração como palavra de Deus. Porque os mistérios de Cristo estão aqui, ó, no encontro. No encontro. Estão aqui, ó, nessa mesa. O pão e o vinho está aqui. A partilha está aqui. O Rogério, quando cantou, lavou os meus pés. O Júnior, quando cantou, lavou os meus pés. A Vera, quando cantou, lavou os meus pés. A Lucy, quando cantou, lavou os meus pés. As fisionomias de vocês, os sorrisos de vocês, os olhares de vocês, a atenção de vocês, é o pão e o vinho que nos alimenta. É dessa espiritualidade que nós estamos falando. E ela está aqui, como está com o Moacir lá no caminhão, lá no Japão, lá do outro lado do mundo. Olha lá o Moacir entre nós aqui. Está lá, está aqui, está aí, está sobre, está entre, está em. Os mistérios de Cristo são os tesouros que Deus guardou dentro do nosso coração. Nós não precisamos buscar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já temos. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Queridos e queridas, que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus nos renove, que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus nos encoraje, nos escore, nos anime, de modo a sermos estes. Ai, que delícia ser e poder conviver com gente temperante. Gente que diz assim, calma, não é assim. Calma, vamos ouvir de novo. Calma, vamos perseverar um pouco. Calma, calma. Como é bom, como é bom. Eles estão aí. Vocês estão aí. Nós estamos aqui. Eles estão pelo mundo. E é eles que fazem o equilíbrio. É por causa deles que há menos guerra na Terra. E é por causa deles que algumas guerras estão sendo dissipadas. Porque eles estão por aí. Que Deus nos dê a capacidade e os dons que precisamos
para sermos estes na terra. Amém. Amém.